Olá, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você vai visualizar este vídeo. Estou aqui de volta, estou hoje trazendo um vídeo especial que contempla a disciplina de História. Como professor da rede pública estadual, estarei fazendo esse vídeo para atender às necessidades dos meus alunos. Então, hoje o vídeo é específico para alunos da disciplina de História, para alunos do 7º ano do ensino fundamental. E eu estarei fazendo uma exposição no capítulo 2, que traz o seguinte conteúdo: povos e culturas africanas, malineses, bantus e iorubás. Então, estarei fazendo esta exposição neste vídeo. No final deste capítulo, nós temos uma atividade qual será aplicada a você que tem este livro e para facilitar nas suas respostas. Então, estamos na página 24, capítulo 2, povos e culturas africanas, malineses, bantus e iorubás. E nessa introdução apresenta a informação que a África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares. Temos aí o mapa África Político, uma fotografia de 2015, com fotografia de algumas pessoas que habitam em diversas partes deste continente. Vamos para a página 25, tem o primeiro tópico, África, aspectos físicos. E aí, para destaque aí, o que está ao norte da África, neste continente, o deserto do Saara. E nesse deserto vivia povos nômades, chamados berberes, que controlavam as importantes rotas comerciais do norte africano. E ao sul, o Sahel, uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. E nessa região vivia povos negros chamados genericamente de sudaneses. E aí nós temos alguns nomes: os bambaras, os fulas, os mandigas, os alçás, e entre outros povos. Destaque também no terceiro parágrafo para o Sudão. O Sudão Ocidental é cortado por dois importantes rios africanos, que é o Senegal e o Níger. Esses rios permitiram que os povos do Sahel tivessem água para suas necessidades básicas, também para fertilizar a terra e cultivar cereais, legumes e verduras. Observando que quando estudamos esses povos da antiguidade, sempre esses povos se estabeleceram às margens, próximo a um rio, Até porque a água é fonte de vida. Temos aí o mapa, África, a vegetação, página 25, e então esse destaque aí para o deserto do Saara, a legenda, essa cor amarela. Vamos para a página 26, vemos agora o primeiro império, o Império do Mali, que vai se formar no Sudão Ocidental. E aí destaque para os rios Senegal e Níger. Temos aí uma definição do conceito de império, unidade política que congrega várias outras unidades que podem ser compostas por povos diferentes entre si, que mantêm suas formas de governar. E nós temos aqui, para saber mais dos recursos deste livro, que traz essas informações sobre os crioulos. Os crioulos eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções do seu povo. No passado foram muito usados pelos reis para ser professores dos seus filhos. Os crioulos, eles
ensinava arte, conhecimento sobre as plantas, tradições, história, e dava conselhos aos jovens príncipes. Na classificação desses crioulos, eles eram contadores de histórias, músicos e cantores. A informação nos mostra que até mulheres chegaram também a exercer esse papel. Todas as culturas, as mulheres tinham um papel importante. Então vamos para como se formou esse império. Página 27 vai tratar da formação do Império do Mali. E aí nós vamos sair para destaque para esse imperador Sundiata Keita. Uma característica desses povos do passado eram povos guerreiros. E quando surgiu um personagem que assumiu o governo, sempre ele tinha essa característica de guerreiro. Então, temos aí o Império do Mali, séculos 13 a 15. Então, vamos observando que todos os tópicos, todos os subtópicos, sempre apresentado um texto de apoio para dar mais informações ao texto principal. Página 28. Nós temos aí o adicional para saber mais, e aí vem aí a informação sobre Tombouctou. Primeiro momento é um ponto de parada, ponto de descanso, de alimentação, nas viagens, nas grandes caravanas, aquele imenso continente africano, e vai se tornar uma cidade. Tombouctou passava ali por aquelas regiões sal e ouro das minas malinesas, e entre outros produtos. Temos uma fotografia aí de 2011, e que nesse local, nessa cidade, existe uma importante universidade de Sankoré. Sobre a economia malinesa, página 29, destaque como era o maior produtor de ouro da África Ocidental. Eles também praticavam agropecuária, artesanato e comércio. Para refletir, nós temos aí a noz de cola, um produto da floresta. E esse produto era muito valioso e tinha toda uma utilidade. E a forma de transportá-lo era bem segura. No último parágrafo para refletir sobre o caso do Brasil, no Brasil a noz de cola, conhecida como obi e orobo, tem lugar de destaque na realização de alguns cultos religiosos afros brasileiros. Vamos para a página 30. Agora vai apresentar a força e o declínio do Império do Mali. E aí são 4 razões que justificam a sua força. A. Possuía um poderoso exército. B. Controlava as áreas de extração do ouro. C. Tinha uma estrutura administrativa eficiente. D. Adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava as suas tradições e religiões. Isso é o que dá força, durabilidade, deu durabilidade a este primeiro império do Mali, que nós estamos aqui hoje estudando. E o declínio acontece devido aos conflitos entre os líderes e também ao surgimento de novos centros de poder. Um exemplo citado é o do reino do Songhai, reino de Songhai. Então todo império tem o seu apogeu, tem o seu desenvolvimento, mas sempre um outro império vai surgindo e um outro o que estava em declínio. Então o que nós fechamos aqui sobre os primeiros povos estudados. Agora vamos para os bantus, ao sul do deserto do Saara. Viviam e vivem ainda hoje os bantus. Esses povos de uma origem comum e falavam línguas aparentadas que são denominadas de bantas. Então, página 31, vamos
Temos duas fotografias que mostram o perfil, né, os traços do africano. A gente olha para as imagens, o próprio livro já nos remete, né, a gente pensamos que toda a população africana é negra, né, mas isso não é realidade, né? Então, os bantus eram povos agricultores e tinham domínio da técnica de produção do ferro. É uma característica de destaque para os bantus. Então, desses bantus vai se formar o reino do Congo. A bacia do rio Zaire, chamada de Congo pelos portugueses, era habitada desde longo tempo por grupos bantus. Então, as informações, página 32, e lembrando o texto de apoio para informar mais sobre o conteúdo que é apresentado. Página 31, sobre o comércio do Congo, que era intenso, e o ferro era extraído na província de Nussandi, ao norte do reino. Lembrando também que o sal, raro e precioso, vinha das salinas de Mipinda e da província de Nedumbo. Vamos. Página 33, aí o mapa, Reino do Congo, século XVI, século que o Brasil também está sendo explorado pelos portugueses. E vamos agora para a página 34, que vai falar sobre bandos no Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos 16 e 19 era falante da língua bantas. E aí nós vemos aí essa entrada desses africanos no Brasil, contextualizando o tráfico negreiro. Por 3 séculos o Brasil os africanos vivem no Brasil esta triste realidade. Então aí há o quadro com palavras bantas, todas elas são do nosso conhecimento. Berimbau, o instrumento da capoeira, caçula, o filho mais novo de uma família, uma comida típica nordestina, a canjica, o carimbo, o cochilo, dendê, alimento, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute e samba. Então, são palavras que estão dentro da cultura, da fala, das práticas culturais brasileiras. Então, na página 35, nós temos agora o terceiro dos povos, estudado nesse capítulo, os Yorumbás. Nas terras da África Ocidental, viveram povos igualmente importantes na formação cultural do Brasil. Entre esses povos merecem especial atenção os Yorumbás. Tem 2 imagens aí, mostrando o perfil, os traços, as características desses povos. Cidade de Yorumbá, século 12 a 15, na página 35. E aí vamos na página 36, política e economia. A política e economia é a sua força vem do comércio. Temos aí a questão da política, uma imagem que retrata o aspecto político dos Yorumbás. Chegamos na página 37, Yorumbás no Brasil. Segundo o estudioso Berger, foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos Yorumbás, que eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Então, contextualizando, dentro do período do tráfico negreiro. Entre os Yorumbás aqui chegados havia muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas
que foram empregados sobretudo em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador, no recôncavo baiano. Então, a arte brasileira é muito influenciada, a cultura brasileira é muito influenciada pelos africanos e aqui em específico os iorubás. E texto de apoio como informação acrescentada. E aí, fechando a página 38, no que diz de texto, nós temos aí dois personagens, dois grandes artistas que influenciaram também, desenvolveram a sua arte, a sua cultura, a sua ciência no Brasil. Temos aí Manuel Araújo, escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor e museólogo. E o outro, que é o mestre Didi, escultor e escritor baiano, expoente da arte matriz de Iorubás no Brasil. Então, temos aqui uma das. Então, vemos aqui a cultura africana sendo trazida para o Brasil. Foi trazida de forma. Os povos que vieram não vieram para difundir essa cultura, E era uma situação indesejada, Mas aqui fizeram do Brasil a sua terra e desenvolveram as suas práticas. E aí nós temos na página 39 a atividade. Página 39, que vai apresentar a questão 1 e 2, deverão ser analisadas, leitura, entender. Se você não entender a pergunta, você não vai obter a resposta. Uma boa resposta é o entendimento da pergunta. E para ajudar a entender a pergunta é fazer uma releitura do texto, uma leitura cuidadosa, atenciosa. Então, na página 40, nós temos a questão 3, pede para você identificar a alternativa incorreta e corrigi-la. 4, também identificar a alternativa incorreta e justificar a sua escolha. Observe aí o artigo, o substantivo, tão no singular. Então, isso já nos remete a entender que só é uma. Você, para o aluno ficar atento, o leitor ficar atento para essa informação. A questão 5ª, página 40 ainda, a leitura do texto. Você vai ler esse texto e fazer uma interpretação do texto. Página 41, questão 6, 7, 8, 9, leitura cuidadosa. Chegamos na página 42, vai fechar a questão número 10 com um texto, o africano. E nós temos aí para buscar responder essas perguntas, as A, B e C. E aí chegamos no final da exposição deste livro, no que diz o capítulo 2. Então, estas informações, a orientação dada de forma panorâmica, breve, sobre este capítulo. Então, chegamos no final. Eu recomendo que você faça uma releitura dos textos, das imagens que aparecem no capítulo e tenha uma boa atividade. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.